Aí está, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de bioquímica. Hoje o nosso assunto será a via das pentoses. Nós vamos entender o que é essa via, para que serve essa via, quais são os produtos importantes que essa via produz. Então, o primeiro questionamento que eu quero trazer aqui para vocês é o que é a via das pentoses. Então, veja essa imagem aqui. Nós temos uma molécula de glicose aqui no centro, e essa molécula de glicose ela pode ser utilizada para formar glicogênio, ou pode ser utilizada para formar componentes da matriz extracelular, ou então poderá ser completamente oxidada através da via glicolítica, resultando na formação de 2 piruvatos. O que acontece na via glicolítica é que tem a formação de ATP, certo? Agora, quando a gente vai ver a via das pentoses, essa glicose ela também vai ser completamente oxidada. Porém, essa oxidação não vai resultar na formação de ATP. Ok? Ocorre a completa oxidação da molécula de glicose sem a formação de ATP. E o mais interessante é que, a partir da via das pentoses, são gerados diversos produtos muito importantes para a célula. E um dos mais importantes é a ribose 5-fosfato, que eu vou destacar ao longo da aula como é sintetizado essa molécula tão importante. De modo geral, a gente diz que a via das pentoses é uma via alternativa, é um desvio da via glicolítica. Essa via ela vai ocorrer em quase todas as células, tá? Mas com maior intensidade, com maior volume, com maior fluxo, principalmente no fígado, no tecido adiposo e nas glândulas mamárias. Mas é importante destacar que vai estar acontecendo em quase todas as células, certo? Acho importante a gente dar um contexto agora aqui para isso ficar bem claro, tá? Pra gente. Aonde ocorre a via das pentoses? Ela vai ocorrer no citosol, assim como a glicólise. As duas vão ocorrer no citosol. Então, a gente diz que é um desvio justamente porque a glicose ela pode pegar diversas direções. Mas, por determinadas necessidades celulares, ela vai ser direcionada, a glicose vai ser direcionada ou para a glicólise ou para a via das pentoses, ok? Então, nesse contexto que eu estou falando para vocês, a gente vai imaginar a partir desse momento aqui, durante essa aula, um hepatócito. Imagine essa célula do fígado, né, onde a via das pentoses vai ocorrer. Então, tenham em mente que a gente está falando no hepatócito ao longo da aula. Caso eu mude a célula, eu vou, obviamente, avisar para vocês, certo? Mas é só para a gente ir imaginando e construindo conhecimento juntos aqui, certo? A gente costuma dizer que a via das pentoses é uma via metabolicamente flexível. Por que isso? Porque ela acaba utilizando diferentes moléculas e acaba gerando uma diversidade muito grande de produtos. Além disso, tem várias reações que são reversíveis. Então, existe muita possibilidade de formação de produto. Tá? Muitos produtos distintos. Então, a gente diz que isso é metabolicamente flexível. É uma via que não é tão engessada quanto as outras que a gente já viu, por exemplo, na glicólise. E nós podemos dividir a via das pentoses na fase oxidativa e na fase não oxidativa, onde diferentes reações vão acontecer. E já vou mostrar para vocês o que vai estar acontecendo em cada uma delas. Por ser uma via metabolicamente flexível, é uma via também que exerce muitas funções, ou seja, é uma via multifunção. Então, uma das funções é metabolizar açúcares com diferentes tamanhos. E aí a gente coloca açúcar de 3, 4, 5, 6 até 7 carbonos. Todas essas moléculas grandes e pequenas poderão ser metabolizadas nessa via. Uma das funções mais importantes eu vou destacar agora para vocês, que é a síntese de ribose 5-fosfato. Aonde a gente encontra no nosso organismo, nas nossas células, a ribose 5-fosfato? Bom, em muitos lugares, mas olhem essa localização que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha a importância disso aqui. Então, essa ribose 5-fosfato é uma pentose que é constituinte de RNA e DNA. Bom, mas aonde está no DNA? Está aqui, ó. Olha só quanta ribose é incluída no nosso DNA. A inserção dessa pentose ocorre em NADP. Eu já vou explicar o que é o NADP, tá? Mas de modo geral está aqui, ó. A gente tem 2 pentoses aqui. E olha só, essa pentose ela é constituinte de NAD+, NADP+, de FAD, de FMN ou flavina mononucleotídeo, da coenzima A, de ATP, GTP e assim por diante. Olha a importância dessa via por gerar a ribose 5-fosfato. Então, disparadamente, essa é uma das principais funções da via das pentoses, é formar ribose 5-fosfato. Uma próxima função da via é fazer a redução de NADP+, a NADPH.
Tá, o que acontece então? Nós temos uma molécula de NADP+ aqui e uma molécula de NADPH aqui. Olha só como tem um processo acontecendo aqui, um processo redox. Então, aqui nós temos uma molécula oxidada, que é o NADP+, e aqui nós temos uma molécula reduzida, que é o NADPH. Então, eu quero destacar uma parte química aqui que é importante, tá? O NADP+ é a mesma molécula que NADPH. Porém, o que aconteceu é que esse NADP+ sofreu um processo de redução, ou seja, ele recebeu elétrons e prótons, ok? Na verdade, ele recebeu 2 elétrons e 1 próton. Então, ele se transformou em NADPH. Então, o que a via das pentoses faz? É fazer uma redução do NADP+, resultando na formação de NADPH. O NADPH ele está envolvido em processo de biossíntese, porque ele é o doador de elétrons para processos de biossíntese. Síntese de quê? Bom, de ácidos graxos, hormônios, esteroides, colesterol e assim por diante. Além disso, o NADPH também está envolvido diretamente em processos redox, na homeostase redox. Eu vou falar em outro slide sobre esse assunto, tá? Que é tão importante. E além disso, o NADPH também está envolvido na síntese de óxido nítrico. Atenção aqui, tá? Não confundir NADH com NADPH. Eles são diferentes, pois o NADPH ele possui um fosfato a mais na molécula que o NAD, por exemplo, não tem. Tá? Então, a única diferença entre essas moléculas é esse fosfato, que faz toda a diferença para que as enzimas reconheçam o NADP+ ao invés de NAD. Bom, o NAD está envolvido e participa de reações de oxidação de biomoléculas e vai transferir a energia para a fosforilação oxidativa. O NADPH ele vai estar envolvido na transferência de elétrons para reações de biossíntese ou defesas contra as espécies reativas de oxigênio. Uma curiosidade que eu quero destacar para vocês agora é que no citosol das células, no caso do nosso exemplo aqui do hepatócito, nós temos uma razão distinta aqui, ó, entre NADP+ e NADPH. É uma razão de 1:10. Essa condição aqui favorece a redução dos metabólitos, ou seja, naqueles processos de síntese que eu falei anteriormente. Agora vejam só a razão de NAD+ para NADH. Nós temos muito mais NAD+, uma razão de 1000:1. Isso favorece a oxidação de metabólitos. E dessa maneira, as reações podem acontecer no mesmo espaço celular, ou seja, ali no citosol. Bem interessante, né? Então agora nós vamos ver o que acontece na fase oxidativa da via das pentoses. Lembrando que ela tem 2 fases, a fase oxidativa e a fase não oxidativa. Então na fase oxidativa, o que está acontecendo? A partir de uma molécula de glicose 6-fosfato, será formado 2 moléculas de NADPH e também vai resultar na formação da ribulose 5-fosfato. Então, o que acontece em cada uma dessas etapas? Vocês podem ver aqui que são 3 etapas. Na etapa 1, vai ocorrer uma oxirredução, ou seja, nós temos um NADP+, que está oxidado, ele se tornará reduzido. Vejam que nós formamos aqui o NADPH. Na segunda etapa, vai ser uma reação de hidrólise, vai ser uma reação irreversível. E, por fim, na terceira etapa da fase oxidativa, será formado mais um NADPH a partir de NADP+. Então, aqui nós temos uma oxidação acompanhada de uma descarboxilação. Vejam que o que está em verdinho aqui será removido como CO2, certo? Então, o que nós formamos aqui na fase oxidativa? Uma ribulose 5-fosfato, 2 NADPH e uma molécula de CO2. Então, a fase oxidativa ela é bem breve. Agora nós vamos entrar na fase não oxidativa. Então, vocês percebam aqui que eu deixei a fase oxidativa meio apagadinha para a gente separar as coisas aqui. E aí a gente entra, então, na fase não oxidativa da via das pentoses. Então, qual é a função da fase não oxidativa? Nessa etapa vai haver uma série de combinações entre as moléculas, onde alguns carbonos vão para uma molécula, outros carbonos vão para outras. E vocês vão perceber que as reações, quase todas elas, são reversíveis. Então, elas podem se transformar em uma e depois ser reconvertidas em outra, tudo dependendo da demanda daquela célula naquele momento. Então, no primeiro olhar, a gente acha meio complicado, meio complexo essa via, por conta de todas essas setas apontando para um lado, apontando para o outro, mas vocês vão perceber que não tem nada demais.
gostaria de destacar aqui para vocês que os carbonos, eles estão com cores diferentes, certo? Aqui nós temos carbonos em vermelho, aqui nós temos em verde. Isso aqui é para destacar como esses carbonos serão combinados em uma mesma molécula. Ou seja, duas moléculas diferentes vão ser combinadas para gerar uma molécula. Então agora nós vamos ver etapa por etapa o que acontece na fase não oxidativa. Então percebam que a ribulose 5-fosfato será convertida em ribose 5-fosfato. Ribose 5-fosfato, aquela molécula super importante presente nos nucleotídeos que compõem o nosso DNA, o RNA, compõem o NADPH e assim por diante. Ou seja, então está aqui a nossa querida ribose 5-fosfato. Quimicamente, o que aconteceu entre a ribulose 5-fosfato e a ribose 5-fosfato foi que ocorreu uma isomerização. Está aqui, ó. Quem fez a reação foi a ribulose 5-fosfato isomerase. Percebam que aqui nessa molécula aqui nós tínhamos a C-O no meio da molécula e aqui nós vamos ter na extremidade, ou seja, lá eu tinha uma cetose, aqui eu vou ter uma aldose. Simplesmente foi isso que aconteceu, formando então a nossa ribose 5-fosfato. Mas olha só que legal, a via das pentoses, como o próprio nome diz, trabalha bastante com pentoses, certo? Açúcares de 5 carbonos. Então olha só a flexibilidade da via. A ribulose 5-fosfato, que foi formada lá na fase oxidativa, ela pode ser convertida tanto em ribose 5-fosfato quanto em xilulose 5-fosfato. A única diferença que aconteceu foi aqui, ó. Aqui foi uma isomerização, enquanto que aqui foi uma epimerase que realizou a troca da posição da hidroxila. Então percebam que a hidroxila agora aqui ela está do lado esquerdo, enquanto que aqui nessa ribulose 5-fosfato ela estava do lado direito. Quem fez isso? A ribulose 5-fosfato epimerase. Então agora vamos focar na etapa 6, na etapa 7 e na etapa 8. Então percebam que nós temos duas enzimas diferentes aqui atuando. Uma chamada de transcetolase e a outra chamada de transaldolase. Qual que é a diferença entre elas? A transcetolase ela faz a transferência de apenas 2 carbonos. Essa reação aqui é dependente de cofator chamado TPP, ou tiamina pirofosfato. E a transaldolase faz a transferência de 3 carbonos. Então vamos dar uma olhadinha nas reações. Percebam que aqui eu tenho uma ribose 5-fosfato e uma xilulose 5-fosfato. Aqui nós temos 5 carbonos e aqui nós temos mais 5 carbonos. O que vai acontecer? Que a transcetolase vai fazer a transferência desses 2 carbonos aqui que estão em verde, resultando em uma molécula de 7 carbonos, chamada de cedo-epilose 7-fosfato, 7 carbonos. Além disso, dessa reação também vai sobrar uma molécula chamada de gliceraldeído 3-fosfato que possui 3 carbonos. Perfeito? Então aqui nós tínhamos 5 mais 5, 10 carbonos, resultou na formação de uma molécula contendo 7 carbonos e uma molécula contendo 3 carbonos, totalizando 10. Fechou nossa conta. Vamos para a etapa 7, onde entra em ação a transaldolase, que transfere 3 carbonos. Então, dessa reação aqui, desse reajuste, dessa reorganização dos carbonos, vai resultar em uma molécula de frutose 6-fosfato, que contém 6 carbonos, e em uma molécula de 4 carbonos, que é a eritrose 4-fosfato. Então, se a gente for somar 6 com 4, novamente a gente tem 10 carbonos, ok? E na etapa 8, na reação catalisada pela transcetolase, que transfere apenas 2 carbonos, a xilulose 5-fosfato, juntamente com a eritrose 4-fosfato, vão participar dessa reação. Então, os carbonos dessas duas moléculas serão combinados para resultar na formação de uma molécula de 6 carbonos, que é a frutose 6-fosfato, e sobrando, então, os 3 carbonos, que será o gliceraldeído 3-fosfato. Com esse cálculo aqui, para ficar mais claro, tudo que foi combinado, rearranjado, reformulado aqui, a gente tem esse esqueminha aqui para facilitar a nossa vida. Então, nós começamos a reação com duas moléculas de 5 carbonos, resultou em uma molécula de 7 carbonos, mais uma molécula de 3 carbonos. Perfeito? A molécula de 7 carbonos, juntamente com a de 3, foram combinadas, resultando na formação de uma molécula de 6 carbonos e uma molécula de 4 carbonos. Na etapa 8, o que a gente tinha era uma molécula de 5 carbonos, que é a xilulose 5-fosfato, mais a eritrose 4-fosfato de 4 carbonos. Resultou na formação da frutose 6-fosfato, com 6 carbonos, mais o gliceraldeído 3-fosfato. Eu estou imaginando aqui que você deve estar se perguntando, poxa, mas para que tanta complexidade? Qual o objetivo de tudo isso, certo? Primeira coisa, existem várias explicações para que tudo isso aqui que eu mostrei para vocês aconteça.
O primeiro objetivo, logicamente, é síntese de monossacarídeos. Como eu falei para vocês aqui, o mais importante que é sintetizado nessa via é a ribose 5-fosfato, que será incorporada na síntese de biomoléculas como o próprio DNA, RNA, NADP+, NAD+, e assim por diante. Então, primeira coisa é isso, é uma síntese de uma molécula super importante dessa pentose, tá? O segundo motivo vai ser que essa via funciona é para fazer reposição de moléculas. Porque vejam bem, uma vez que a ribose 5-fosfato ela é sintetizada, ela vai ser incorporada aonde ocorra uma necessidade. Então, ela vai sair da via, certo? Então, eu preciso que ocorra reações que reponham essa molécula, tá? O terceiro motivo é que tem que haver uma reciclagem de carbonos, porque simplesmente se uma molécula de ribose 5-fosfato fosse sintetizada e as reações parassem por aí, sobraria diversas moléculas aqui que não teriam sentido nenhum. Então, com a combinação, com a reformulação, os reajustes desses carbonos, quando eles são reconstruídos de uma outra maneira, isso possibilita que esses carbonos sejam reciclados novamente e sejam utilizados e vão poder ser incorporados em outras reações. Tanto que vejam só a lógica das coisas. Nessa reação que eu mostrei para vocês aqui, se são utilizados 6 monossacarídeos de 5 carbonos, esses 6 monossacarídeos de 5 carbonos, eles podem ser convertidos em 5 monossacarídeos de 6 carbonos. Bom, por que isso é tão importante porque eu estou falando para vocês? Pessoal, o monossacarídeo de 6 carbonos é a frutose 6-fosfato. A frutose 6-fosfato ela tem uma flexibilidade metabólica muito grande. Por quê? Porque ela pode ser incorporada em outras vias. Qual outra molécula que sobrou aqui? É o gliceraldeído 3-fosfato. Por que ele é tão importante? Porque ele pode ser incorporado em outras vias. Pega esse detalhe aqui, ó. Via glicolítica, tá? Então, olha só, nós temos o final aqui, formou frutose 6-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato, certo? Olha onde eles entram aqui, ó. O gliceraldeído 3-fosfato pode ser incorporado na via glicolítica, assim como a frutose 6-fosfato. E o final da via vai culminar na formação de glicose 6-fosfato. Olha que maravilha! Nós reciclamos. Os componentes que passaram por toda essa via aqui foram reciclados e formaram novamente glicose 6-fosfato. Para onde vai essa glicose 6-fosfato? Bom, para onde a célula necessitar. Se for hepatócito e o hepatócito está fornecendo glicose para outras células, o fosfato da glicose 6-fosfato é removido, essa glicose sai da célula. Se a célula está precisando de glicose 6-fosfato para síntese de glicogênio, essa glicose 6-fosfato vai para a síntese de glicogênio. Lembrem que a glicose 6-fosfato é quem inicia a via das pentoses, ou seja, a molécula pode voltar para a síntese, para a via das pentoses, onde vai gerar mais NADPH, onde vai gerar todo esse processo de novo e vai poder gerar mais ribose 5-fosfato, ou seja, reciclou. Ou, por fim, essa glicose 6-fosfato ainda pode entrar na via glicolítica e ser oxidada até piruvato, né, resultando na formação de ATP. Então, existem muitas possibilidades. Então, existem, como eu falei para vocês, é uma via, a via das pentoses é uma via multifuncional que funciona muito bem. Claro que é complexa, mas quando a gente olha, começa a analisar diretamente os carbonos que estão envolvidos e como a troca de carbono entre uma molécula e outra, realmente fica um pouco mais fácil, certo? Tudo que eu falei para vocês até agora está resumidão nessa imagem aqui do livro do Leninger. Vejam bem, nós temos aqui a fase não oxidativa e a fase oxidativa. O que está acontecendo na fase oxidativa? A glicose 6-fosfato ela é oxidada até ribulose 5-fosfato, ok? Durante esse processo foram formados 2 NADPH que vão ser incorporados em reações de biossíntese ou de defesa contra radicais livres. A ribulose 5-fosfato ela poderá seguir na via não oxidativa, gerando ribose 5-fosfato, que será empregado na síntese de nucleotídeos, coenzimas, DNA, RNA e assim por diante. E aí, além de tudo, a ribulose 5-fosfato poderá ser reciclada, sendo convertida novamente em glicose 6-fosfato, como eu mostrei para vocês no slide anterior. Claro que essa reciclagem aqui vai ocorrer pela fase não oxidativa da via das pentoses. Então é isso, os 2 produtos principais que foram gerados foram o NADPH e a ribose 5-fosfato. Falando agora sobre a regulação dessa via. A via está subordinada à razão entre ATP e ADP e à razão entre NADPH e NADP+. Como isso? Vamos explicar, tá? A glicose 6-fosfato ela pode ter diferentes caminhos, dependendo da condição metabólica da célula em um determinado momento, ok? Então vamos supor, se nós temos um ambiente celular onde
exista uma alta concentração de ADP e tenha uma baixa concentração de ATP, isso significa que a carga energética da célula está baixa e, por conta disso, o ATP precisa ser formado. Então, o predomínio de fluxo é através da via glicolítica. Então, a glicose 6-fosfato ela vai ser oxidada pela glicólise, formando ATP, porque existe a necessidade da célula em ter ATP para realizar trabalho. Agora vamos olhar de um outro ponto de vista metabólico, onde tem bastante nutriente disponível. O que vai acontecer nessa célula? Como é que vai funcionar a regulação? Então, nós temos uma condição onde tem uma baixa concentração de ADP e uma alta concentração de ATP. Essa razão aqui, com uma alta concentração de ATP, vai fazer com que ocorra a inibição da principal enzima da via glicolítica, a principal enzima de regulação da via glicolítica, que é a fosfofrutossinase 1, ou simplesmente a PFK1. Tá? Uma vez que ocorra a inibição dessa enzima, a via glicolítica estará inibida. Por conta disso, a glicose 6-fosfato não será encaminhada para a glicose, e sim será desviada para a via das pentoses. Tá? Então, um dos pontos de regulação e o que vai determinar o caminho que a glicose 6-fosfato vai seguir é essa razão de ATP e ADP. Uma vez na via das pentoses, na fase oxidativa, também tem um ponto de regulação importante, que é a enzima glicose 6-fosfato desidrogenase. Tá? Essa aqui é a enzima que regula essa fase oxidativa. Como ela é regulada? Principalmente pela alta concentração de NADPH. Então, o que isso informa para a célula? Bom, se tem bastante NADPH, já não é necessário mais formar tanto NADPH. Por conta disso, ocorre, então, uma inibição dessa enzima, glicose 6-fosfato desidrogenase. Agora, se tem pouco NADPH e bastante NADP+, isso significa que essa via precisa operar, essa via precisa funcionar para formar, né, o NADPH. Tá? Aqui está uma explicação, né, da reação que essa enzima catalisa. Então, nós temos glicose 6-fosfato aqui, NADP+, aqui. Essa glicose 6-fosfato desidrogenase vai fazer a redução do NADP+, que estava oxidado, que ele aparece reduzido, certo? Transportando os elétrons e um próton. Então, de modo geral, é isso que está acontecendo. Nós temos essa regulação pela concentração de ATP e também pela razão de NADP+, NADPH. Já a fase não oxidativa vai ser regulada por fluxo de massa, ou seja, produção e consumo. E aí vai depender justamente da demanda da célula em determinadas situações. Eu falei para vocês diversas vezes durante a apresentação que a via se adapta de acordo com a necessidade da célula, tá? Mas que necessidades são essas? Como assim? Eu vou explicar melhor isso para ficar bem claro, tá? Estou trazendo aqui 3 cenários diferentes para exemplificar a ação da via em diferentes situações. Já que eu falei tanto de situações metabólicas do momento, eu vou ilustrar algumas aqui para vocês para a gente entender melhor isso. A primeira situação que eu trago aqui é quando existe uma necessidade primária da célula em produzir, em sintetizar ribose 5-fosfato. Bom, em qual situação que seria essa? Por exemplo, durante a mitose celular, ou seja, durante a divisão celular. Durante esse período é necessário que a célula duplique todo o seu DNA e, por conta disso, vai necessitar bastante de ribose 5-fosfato. Então, aumenta a síntese de ribose 5-fosfato. Aí nós temos o exemplo aqui da via acontecendo. Então, glicose 6-fosfato vai formar o NADPH normalmente e a grande parte da via não oxidativa será para gerar a ribose 5-fosfato, que vai ser incorporada em nucleotídeos. A segunda situação aqui é quando a célula necessita de muito NADPH. Bom, mas em que momento a célula necessita de muito NADPH? Aqui, nós temos o exemplo do eritrócitos. Os eritrócitos, eles acabam sofrendo bastante estresse oxidativo devido à alta presença de oxigênio e também a presença de ferro nessa célula. Então, ela está sempre exposta, as células estão sempre expostas a altas concentrações de radicais livres. Portanto, precisa de uma defesa para inibir isso. Então, uma das maneiras é fazer a redução de glutationa, que é feita utilizando o poder redutor do NADPH. Ou então, os hepatócitos, que também utilizam o NADPH para fazer a detoxificação de moléculas que são nocivas às células. Então, 2 exemplos aqui onde se emprega bastante o NADPH. Então, ocorre um predomínio do fluxo para sintetizar NADPH. Observe as reações que acontecem. Olha só, a glicose 6-fosfato é convertida até a ribose 5-fosfato, vai ter a formação de NADPH, mas a ribose 5-fosfato vai passar por todas aquelas etapas que eu falei anteriormente da etapa não oxidativa da via das pentoses, resultando na formação de glicerol de hidrosfosfato
também de frutose 6-fosfato, que serão convertidas em glicose 6-fosfato, ingressando novamente na via, ou seja, vai passar por todo esse processo novamente para formar bastante NADPH. E o terceiro exemplo que eu trago aqui, terceira situação que eu trago aqui para vocês, é quando a célula necessita de pouco NADPH e necessita de poucas pentoses, tá? Nessa situação, a via das pentoses ela pode acontecer, ela pode estar operando, só que vejam bem, os intermediários eles serão encaminhados para a via glicolítica, os quais serão totalmente oxidados até piruvato. O piruvato será convertido em acetil-CoA, vai entrar no ciclo de Krebs, vai ser inteiramente oxidado, e os transportadores de elétrons, NADH, por exemplo, vai ser oxidado na cadeia transportadora de elétrons, e esses elétrons participarão da fosforilação oxidativa. Mostrei para vocês aqui 3 exemplos, 3 situações que acontecem nas células a todo momento e que exigem uma adaptação de fluxo da via. Às vezes vai mais para um lado que o outro, mas de modo geral a célula vai se adaptando de acordo com a necessidade momentânea. Uma das principais moléculas formadas na via das pentoses é o NADPH. Então agora nós vamos entender qual a função do NADPH em relação aos radicais livres. Os radicais livres eles são átomos ou moléculas que possuem elétrons desemparelhados. E nessa ilustração aqui bem simples, a gente tem um átomo que ele está faltando um elétron aqui e ele tenta atacar o átomo vizinho para tentar se apropriar desse elétron aqui. Tá? Então isso acaba causando bastante reatividade nas células. As células acabam sofrendo bastante porque acaba tendo muito dano às biomoléculas e isso se torna muito sério. E quanto mais radicais livres, mais reativos eles serão, mais reatividade aumentará, mais dano oxidativo ocorrerá, mais estresse oxidativo. Tudo isso vai acontecer, tá? Então, de modo geral, um radical pode influenciar outro e pode gerar mais espécies reativas. Então, aqui nós temos o exemplo do radical superóxido, induzindo o aumento de peróxido de hidrogênio e, por fim, resultando na formação do pior radical livre de todos, que é o radical hidroxil. Tá? Então, de modo geral, todos esses aqui, eles têm a capacidade de causar bastante dano às biomoléculas. Os radicais livres são gerados de diferentes maneiras e um centro gerador de grande quantidade de radical livre é a mitocôndria, principalmente entre o complexo 1 e o complexo 3. Por que ocorre nesse ponto aqui uma grande produção do radical superóxido? Está vendo aqui em vermelhinho, ó, radical superóxido? Por que aqui é um ponto tão importante que gera tanto radical livre? Porque pode ocorrer a semi-redução da ubiquinona. Está vendo esse pontinho aqui que está escrito CO, de coenzima Q? Então, ela pode ficar semi-reduzida. Tá? E isso vai fazer com que ocorra a formação de radical superóxido, e aí esse superóxido vai acabar influenciando e gerando outras espécies reativas. Nós temos também uma outra situação onde ocorre a produção de radicais de maneira proposital. Tem algumas células, que são os neutrófilos, que possuem nas suas membranas, na membrana do fagossomo, eles possuem uma enzima que é a NADPH oxidase. Essa enzima aqui, ela produz de forma proposital o radical superóxido, que é para combater, que é para neutralizar ameaças, como, por exemplo, infecção por bactérias. Então, é uma maneira muito importante de destruir essas bactérias, inclusive esses neutrófilos, eles estão presentes no pus, e no pus eles acabam liberando essa grande quantidade do radical superóxido para tentar combater a infecção. E observando essa imagem, é possível visualizar que os elétrons para a formação do radical superóxido estão sendo transferidos a partir do NADPH, ou seja, essa ação proposital de produção de superóxido é extremamente controlada e acontece apenas em algumas células, como citei o exemplo aqui dos neutrófilos. Então, os radicais livres eles geram bastante estresse oxidativo, eles podem gerar bastante estresse e isso vai acabar causando dano a biomoléculas. Né? Vamos dar alguns exemplos aqui de biomoléculas. Então, nós temos os fatores causadores aqui de estresse oxidativo, poluição do ar, álcool, cigarro, drogas, uma dieta contendo muita gordura e assim por diante, tá? Tudo isso são fatores causadores de radicais livres. Os radicais livres, eles podem atacar membranas biológicas. Poxa, imagina um radical livre atacando um neurônio, uma célula super valiosa para a gente, que carrega nossas memórias, processa a informação. Não dá, né? Outro tipo de dano a DNA, causando mutações no DNA. Dano à proteína, destruindo proteínas importantes, como, por exemplo, a hemoglobina, transportando oxigênio. Então, tudo isso tem que ser combatido de alguma maneira. Senão, realmente, tudo é estresse, tudo vira estresse e pode acabar, normalmente, na morte da célula.
E a gente não quer isso, a gente precisa, de alguma maneira, evitar esse cenário, certo? Além da sódia e da catalase, nós também possuímos duas enzimas que são essenciais, que é a GSH redutase e GSH peroxidase, que elas estão diretamente relacionadas com a glutationa. E a glutationa tem tudo a ver com o tema da nossa aula, que é o NADPH, que foi gerado na via das pentoses. Então vamos dar uma olhadinha na glutationa. Glutationa aqui, ela está na forma reduzida, ou seja, vocês podem ver aqui ó, que tem o hidrogênio, se tem o hidrogênio aqui tem um elétron, certo? Então aqui é uma glutationa, aqui é outra glutationa. Glutationa é um tripeptídeo formado por glicina, cisteína e glutamato, tá? Então vejam bem, duas moléculas aqui. Esses elétrons aqui vão ser super importantes para neutralizar, por exemplo, o peróxido de hidrogênio. Quer ver como a reação acontece? Então olha só, a glutationa está reduzidinha aqui, vem a glutationa peroxidase porque é do peróxido, tá? E vai fazer a neutralização desse peróxido, resultando na formação de duas moléculas de água. Pronto, neutralizou o peróxido de hidrogênio. O que aconteceu com a glutationa? Ela ficou oxidada. Então, ela fez uma ponte de sulfeto aqui, glutationa disulfeto. Para que ela se torne novamente reduzida, da onde virá o elétron? Da onde virá o poder redutor? Do NADPH. Então, os elétrons para reduzir a glutationa virão do NADPH. Então, está vendo o que faz a glutationa redutase? Faz a transferência dos elétrons para as moléculas de glutationa, formando assim novamente glutationa reduzida, e agora essa glutationa está pronta para fazer a neutralização de mais peróxido de hidrogênio. Interessantíssimo, né? Então, isso aqui, pessoal, acontece de uma maneira assim, ó, muito intensa nos eritrócitos, lá nas nossas hemácias. O foco de estudo agora é o eritrócito, ou hemácia, ou glóbulos vermelhos, não sei como é que você chama aí, tá? Eu chamo de eritrócito. Essa célula, ela é responsável por transportar oxigênio, certo? Nós temos ali hemoglobina, que contém ferro, e a hemoglobina é responsável pelo transporte de oxigênio para as nossas células. Então, tendo oxigênio, uma alta concentração de oxigênio, e tendo uma alta concentração de ferro, eu tenho uma combinação perfeita para gerar uma grande quantidade de radical livre. Fechou? Estão acompanhando o raciocínio? Beleza. Então, se tem bastante radical livre, eu tenho que ter maneiras de neutralizar esses radicais livres, tá? Uma maneira é através da glutationa reduzida. Então, com a ação da glutationa, a gente neutraliza. Agora, tem uma doença que é deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Deficiência da enzima, aquela enzima lá da via das pentoses. Ela está sendo demonstrada aqui, tá? Então, essa deficiência aqui faz com que não ocorra a formação de NADPH. Se não tem NADPH, não tem como reduzir a glutationa. Se não tem glutationa reduzida, não tem como combater grande parte dos radicais livres que acontecem nessa célula. Ou seja, a célula estará exposta a uma carga muito alta de radical livre. Isso, a longo prazo, vai fazer com que ocorra a hemólise ou, ainda mais longo prazo ainda, vai causar uma anemia hemolítica, tá? Então, de modo geral, é grave, certo? Então, a deficiência da enzima, a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase é um problema sério. Só que, em alguns casos, pode ser benéfico. Nessa imagem aqui, a gente vê diversos eritrócitos e a setinha indica onde o parasita está alojado, tá? Então, uma pequena quantidade de radical livre produzido na célula já é suficiente para destruir o parasita. Olha que maravilha. Então, nessas situações onde tem uma infecção, a deficiência de 6-fosfato desidrogenase vai ser boa, porque vai fazer com que ocorra um aumento de radical livre na célula e esse aumento faz com que ocorra a destruição do parasita. E tem algumas regiões do planeta que algumas populações são beneficiadas pela deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, como é o caso de áreas endêmicas de malária, como o Oriente Médio, África Tropical, Ásia e em partes do Mediterrâneo. Então, é uma maneira que o organismo encontrou de se defender da infecção. Bem interessante, né? Um nome popular que se dá para a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase é o favismo. Por quê? Por que o favismo? Pelo seguinte motivo, tá? O feijão de fava, ele contém divicina. A divicina é um gerador de radical livre. Tá vendo? Só seguir a setinha que a gente vai ver que tem radical livre sendo gerado. Então, se a pessoa tem uma deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, pronto, comendo feijão de fava, ela agravará o problema dela, porque ela já tem uma deficiência, já não está produzindo mais NADPH e está consumindo uma coisa que vai gerar mais radical livre, certo? Isso vai causar a hemólise da célula, vai acelerar esse processo. E por conta disso, reza a lenda que o Pitágoras não comia
falafel. Falafel é feito com feijão fava. Então, reza a lenda que ele não se alimentava disso porque tinha receio de acabar com esse problema, né? Com a anemia hemolítica. Uma característica do favismo, ou da anemia hemolítica, é que os eritrócitos começam a sofrer lise dentro de 24 a 48 horas após a ingestão dos feijões. Então, realmente é bem rápido, né? Uma característica legal de se frisar aqui é que a divicina ela vai atuar como fármaco anti-malária. Vejam bem, a ingestão do feijão fava pode proteger contra a malária. Por quê? Porque está produzindo um pouco de radical livre. E essa quantidade de radical livre é suficiente para destruir o plasmódio. A primaquina, que é o fármaco para a malária, vai atuar do mesmo modo. O mecanismo de ação é gerando estresse oxidativo, assim como o feijão fava faz. Então, olha só o mecanismo que interessante, né? Mas, de modo geral, para evitar qualquer coisa, Pitágoras não comia. Então, para finalizar, eu trago um mapa mental para a gente fazer uma breve revisão de tudo que foi visto. Então, vamos lá. A via das pentoses ocorre no citosol, produz diversos metabólitos e um deles vai ser a ribose 5-fosfato, que vai ser responsável por produzir ribose para a síntese de DNA e RNA. Essa via ocorre em vários tecidos, em quase todos, mas principalmente em fígado, tecido adiposo e glândula mamária. Aqui existem outras situações de vias de tecidos, então também vai ocorrer nesses tecidos, incluindo os próprios eritrócitos, que nós falamos agora por último. Então, na fase oxidativa, vai ser produzida uma grande quantidade de NADPH. Na verdade, para cada molécula de glicose 6-fosfato que é oxidada, vai resultar na formação de 2 NADPH, e esse NADPH vai ser empregado na síntese de ácidos graxos, síntese de esteroides, metabolismo de fármacos, redução da glutationa, produção de superóxido em fagócitos pela NADPH oxidados. E além disso, essa NADPH que é produzida, essa molécula de NADPH produzida, ela é responsável por fazer a inibição da glicose 6-fosfato desidrogenase, inibindo a fase oxidativa da via das pentoses. Por fim, aqui na aula, nós vimos que a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase acaba causando um aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, que vai acabar levando à lesão da membrana do eritrócito, levando à hemólise, levando então à anemia hemolítica. Então, de modo geral, 2 moléculas que são produzidas aqui são essenciais para a nossa vida. NADPH, que está com uma escrita aqui gigantesca, e também a ribose 5-fosfato. Claro que todos os reagentes, todos os produtos que foram produzidos, formados nessa via, são de fundamental importância. Mas a gente sempre destaca realmente o NADPH e o ribose 5-fosfato porque tem muita importância fisiológica e bioquímica. A referência que eu usei para fazer essa aula aqui foi o Princípios de Bioquímica do Leninger, o livro de Bioquímica Básica da professora Anita Marzocco, juntamente com o professor Baiardo, nosso grande parceiro, e o livro de Bioquímica Ilustrada da Denise Ferrier. Certo? Beijos, abraços em terra.